E o requerimento de abertura da CPI das Americanas para investigar as inconsistências contábeis na empresa e também seus acionistas superou o mínimo de assinaturas necessárias para a instalação. Então, para tratar desse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o líder do Progressistas, o deputado federal André Fufuca, do PT do Maranhão, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Mais uma vez, uma grande alegria e honra poder estar aqui presente com vocês e todas as pessoas que nos acompanham. Pois é, deputado. O senhor, então, conseguiu coletar esse número de assinaturas para a abertura de uma CPI para apurar esse episódio que envolve as lojas americanas. Por qual razão o senhor entende que é importante uma apuração dessas inconsistências no âmbito do legislativo? O que é fundamental investigar nesse momento, deputado? Primeiramente, desde o começo desse ano, a gente vem falando muito no que diz respeito à preservação de instituições. Preservação da instituição democrática, preservação do legislativo, do judiciário e do executivo. E eu tenho, no meu entendimento, que o mercado acionário brasileiro também é uma instituição do capitalismo nacional. Uma instituição que merece de credibilidade, de transparência e, acima de tudo, de confiança de quem investe nela. Não é correto que nós tenhamos uma empresa que se dizia consolidada, que centenas de milhares de pessoas investiram nela. Hoje nós estamos falando de mais de 130 mil CPFs que estão fazendo parte hoje da base de ações da empresa. Uma empresa que metade dos seus papéis é designado a pequenos acionistas, da noite para o dia presente, um desarranjo contábil da ordem de 20 bilhões, que hoje nós sabemos que só os débitos já chegam à casa de quase 50 bilhões de reais. Então, é importante que nós tenhamos ciência se essa ação, essa fraude, esse desvio, que só saberemos se foi fraude ou não a partir da CPI, existe apenas uma empresa, existem outras empresas, é um caso agudo que aconteceu apenas essa vez, é um caso crônico que existe há mais tempo, é um caso que envolve mais personagens. Isso tudo nós só saberemos com os instrumentos legais que a CPI pode dar para o esclarecimento desse ato, que, volto a dizer, é importantíssimo não apenas para julgar o passado que fala do desarranjo contábil, mas também para ações futuras, porque ninguém investe naquilo que não tem a confiança e muito menos transparência. Possibilidade de abertura da CPI das Americanas em destaque nessa entrevista com o deputado federal André Fufuca. E agora seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Diogo Schelp, sua vez. Deputado, bom dia. Deputado, a gente sabe que a Americanas entrou no processo de recuperação judicial e se a gente vê os valores que os credores trabalhistas têm, são menores, obviamente, do que os grandes credores, bancos, por exemplo. No entanto, pela lei de recuperação judicial brasileira, os credores trabalhistas têm um poder menor, porque é um voto pulverizado em muitas pessoas. O senhor acredita que é preciso fazer alguma modificação na lei de recuperação judicial para proteger mais os credores trabalhistas? É uma excelente ideia levantada por você e que diga-se de passagem, necessária. Para que nós tenhamos hoje uma noção do que estamos falando, muitas pessoas, quando se fala CPI da Americana, ele acha que se restringe apenas à loja americana, que ninguém é prejudicado, que o pequeno acionista não é, que o banco não é, que o fundo não é. Só para se ter uma noção, estamos falando hoje de 5.879 entre pequenos e microempresários que correm o risco de quebrar, que simplesmente não foram pagos o fornecimento que foi feito por eles e que eles se encontram hoje com a mão na frente e outra atrás. Nós estamos falando hoje de mais de 15 mil credores na rua. Então, nós temos que ter essa ótica que o caso Americanas é muito mais abrangente, porque ele afeta do pequeno ao grande, ele não afeta apenas só o grande acionista, aquela empresa, aquele fundo que tinha milhões, não, ele atua também diante daquele que tinha muito pouco, que o pouco que tinha usava para sustentar a sua família. Então, é importante que nós tenhamos essa sensibilidade na condução, principalmente desses que mais precisam, para que não aconteça o que aconteceu no passado. Casos como esse sejam esquecidos e os menores sejam ainda mais prejudicados. Fernando Capês. Muito bom dia, deputado. É claro que sendo uma empresa, de certa forma, pública, porque as suas ações estão na Bolsa de Valores, negociadas com o público em geral, essa falsificação nos balanços das Americanas
teve o condão de prejudicar milhares de pessoas. O BNDES já disse que não vai socorrer, o que faz muito bem. Qual a possibilidade da CPI investir sobre o patrimônio dos 3 principais investidores das lojas americanas, Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Telles, que juntos chegam a quase 40 bilhões de dólares de fortuna, em vez de buscar auxílio nos bancos? Como se vai fazer essa desconsideração da personalidade jurídica e buscar reparação financeira junto àqueles que são os responsáveis pelo prejuízo? Claro que depois de apuradas as devidas responsabilidades. Bom dia, Fernando. Eu sempre falei que essa CPI ela tem que ser conduzida principalmente pela tranquilidade e, acima de tudo, por responsabilidade. Eu não queria aqui fazer um juízo de valores de quem é ou não responsável, até porque a CPI ela está sendo feita, ela será exercida justamente para que tenhamos certeza de quem está por trás de todo esse desvio, de toda essa fraude. Em segundo lugar, há vários questionamentos que têm que ser feitos. Eu vou lhe dar só um exemplo. De agosto a outubro de 2022, diretores da empresa Americanas venderam ações e lucraram mais de quase 300 milhões de reais. Houve informação privilegiada? Não houve. Isso a CPI irá responder. Em detrimento das pessoas, dos personagens, o qual você acaba de questionar, eu gostaria de ter bastante cautela para não aqui pecar por antecipação. Dizer que A, B ou C está envolvido e vamos dizer que não esteja no futuro. Eu prefiro aguardar que a CPI faça seu papel e aqueles que forem diagnosticados como os reais causadores desse problema, com certeza a CPI irá adotar os critérios legais e aquilo qual o poder de CPI lhe confere. Ô, deputado, então, quando afinal pode começar a CPI? Qual seria a duração dela? A CPI, regimentalmente, ela funciona por 120 dias. É uma comissão parlamentar de inquérito temporário, uma comissão temporária da Casa, e eu acredito que essa semana eu haverei de dar entrada na proposição da CPI, até porque já atingimos a quantidade de assinaturas regimentais necessárias. Eram 171, já temos no dia de hoje 209, se não me falha a memória. Essa semana daremos entrada e logo mais depende da questão burocrática e regimental da Casa. Eu não posso aqui dizer quando será instalado, até porque não compete a mim, compete à mesa diretora da Câmara Federal, mas acredito que logo que dermos entrada, pelo fato de não haver outras CPIs na frente, nós teremos uma celeridade na condução dessa comissão, que, volto a dizer, é uma comissão que talvez abranja muito mais do que nós estamos esperando. Nós estamos falando aqui de uma possível fraude acionária que talvez seja a maior encontrada na história do capitalismo recente do nosso país, uma fraude acionária que tem que ser visto também as empresas de auditoria. Uma empresa de auditoria não pode, por 10 anos, dizer que o balancete financeiro de uma empresa é positivo, quando, na verdade, descobre-se que há um bom bilionário que afeta milhares de pessoas. Então, é uma CPI que tem a sensibilidade da Casa. Nós temos hoje deputados de todos os partidos assinando na CPI suprapartidária e que eu tenho a certeza que deixará um legado e uma marca no que diz respeito à estabilidade, à tranquilidade e à transparência no mercado de ações do nosso país. Agora, justamente em razão dessa rápida adesão de muitos parlamentares de vários partidos, já há algum tipo de sinalização do presidente da Casa, dos integrantes da mesa diretora em relação à deliberação desse pedido, porque depende do aval do presidente para a instalação, não é mesmo, deputado? Sim, mas eu não entrei em contato ainda com a mesa diretora nem com o presidente a respeito do assunto. Porém, o presidente Arthur é muito sensível às demandas pautadas pela Câmara Federal, pelos líderes, pelos blocos partidários. E acredito que não haverá problema em relação a isso. Até porque, volto a lhe dizer, nós não estamos falando de uma CPI que é oposição ao governo, uma CPI que é da esquerda ou da direita. Estamos falando de uma CPI suprapartidária, que tem sensibilidade de toda a Casa e que tem um anseio dos parlamentares para poder avançar. Tá certo. Agora, Diogo, mais uma. Deputado, o senhor explicou um pouco sobre isso no começo, mas eu gostaria de mais de detalhes pelo seguinte: esse caso das Americanas já está sendo investigado em várias instâncias, né? Investigado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela Comissão de Valores Mobiliários,
né? Então, há várias comissões independentes, enfim, várias instâncias. No que exatamente a CPI pode acrescentar, pode fazer de diferente em relação às outras tantas investigações que já estão em andamento? Principalmente a CPI, ela pode ajudar na investigação, ela pode servir de órgão acessório paralelo a todos os poderes que estão ajudando a investigar essa questão e, acima de tudo, ela tem uma função importantíssima no que diz respeito ao futuro, não apenas ao passado na investigação, mas ao futuro no que diz respeito à coibição da mesma prática. O Poder Legislativo tem a função de legislar, tem a função de executar e de construir leis e saídas para impedir que o que aconteceu no passado, está acontecendo hoje no presente, possa acontecer novamente no futuro com os acionistas, com empresas e com grupos empresariais. Capês? Deputado, eu não sei se o senhor já assistiu o documentário sobre o escândalo do Bernie Madoff, que foi presidente da Nasdaq, e que ele tinha um andar em que ele falsificava os boletos de aplicações, ele esperava sair o resultado, e aí, no dia seguinte, ele dava como se tivesse aplicado. Foi o maior esquema de pirâmide, o esquema Ponzi da história. E ali, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos tinha medo dele, mandavam estagiários de início de carreira e não fiscalizavam. Como é que a CPI vai enfocar, de certa forma, a leniência de quem deveria ter fiscalizado essa fraude fiscal e não fez? É como lhe falei agora há pouco, nós temos o caso da empresa PwC, que faz auditorias da empresa. A empresa simplesmente autenticou um balancete nos últimos 10 anos de positividade, maximizando lucros, minimizando débitos e prejuízos. E isso refletiu diretamente no mercado, até porque com esse balancete que era considerado positivo, bancos investiram, fundos investiram, acionistas pequenos investiram, enfim, um conglomerado de investidores que achavam que estavam colocando o seu suado dinheiro em algo concreto, positivo, estavam colocando, na verdade, no buraco sem fundo. E isso, a CPI, ela irá destrinchar. Se houve leniência das empresas de auditoria, se houve leniência de outros órgãos que deveriam fazer esse controle, isso tudo a CPI tem poder de avançar na quebra de sigilo, na quebra de avanços em relação à receita, enfim, há várias questões que irão servir para a construção dos personagens realmente responsáveis por todo esse ato. E volto a dizer... A gente ouve o senhor, deputado. Desculpa, aqui parece uma ligação. Imagina. Eu não quero pecar por antecipação, mas é importante que os reais culpados, eles sejam, sim, identificados. Até porque, no futuro, nós não teremos ações como essa. Em 2008, nos Estados Unidos, várias empresas responsáveis pela quebra do que diz respeito ao mercado imobiliário daquela época tiveram ações duríssimas contra elas. E hoje a gente não vê nos Estados Unidos acontecer o que aconteceu na década passada. Então a gente espera que o Brasil também seja protagonista no que diz respeito ao pioneirismo, no respeito ao mercado acionário, e nós possamos ter, sim, com essa CPI, ações concretas em relação a esse tema. Ô, deputado, alguns especialistas em direito empresarial dizem que a Americanas pode responder nas esferas civil, administrativa e criminal, inclusive, além de também poder ser considerada culpada por crime contra o sistema financeiro nacional, induzindo o investidor ao erro. O senhor concorda com esses itens elencados, inclusive sobre responder na esfera criminal? Se for comprovado que houve má-fé, como lhe falei agora há pouco, entre 2 meses do ano passado, diretores da Americanas ganharam quase 300 milhões de reais. Houve má-fé, houve informação privilegiada. Se houve má-fé, se houve informação privilegiada, eles terão que ser penalizados. Isso, a gente, como falei, não quero antecipar aqui que haja qualquer tipo de erro, de crime ou algo parecido. Mas se houver, haverá de ter a penalização, e a CPI serve para isso. O que não é correto é que haja, durante décadas, um total equívoco em relação a todo o mercado, vamos dizer, além da fraude, a enganação de demais pessoas que precisavam e que apostavam em uma fonte confiável, uma fonte segura, e hoje saber que realmente estavam num buraco sem fundo, estavam em uma empresa que vendia sonhos, vendia ilusões e que deixava aqueles que mais acreditavam na mão. Então, a gente espera
que a CPI, como funcionou no passado, funcione agora no presente e dê uma resposta forte, definitiva e concreta aos anseios daqueles que podem realmente ser prejudicados por essa ação. Que eu volto a dizer, eu não quero antecipar culpados, até porque o prejuízo é um prejuízo coletivo, do pequeno ao maior acionário, do pequeno ao grande, todos foram penalizados. Então, eu não quero acreditar que essa má-fé tenha acontecido, mas se aconteceu, que respondam nos rigores da lei, acima de tudo, pela Constituição do nosso país. Possibilidade de abertura da CPI das Americanas na Câmara Federal em destaque nessa entrevista com o deputado federal André Fufuca, do PP do Maranhão, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, bom dia e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a chance de poder debater de forma grandiosa, debater para aqueles que ainda não conhecem e sabem qual a real missão da CPI das Americanas e que nós possamos externar a realidade de forma transparente e objetiva a todos os brasileiros. Muito obrigado.